Boa noite. Estamos aqui, né? Eu, Andréia Fontoura, sou psicóloga, estou aqui com a Sabrina Ozzi, enfermeira, e Rebeca Alcice, psicóloga, e Marilanda, né, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas, assim, nós três, né, a gente faz parte do grupo de pesquisa Intermac, que é o Grupo Interprofissional de Pesquisas, Estudos e Políticas voltados para a saúde das mulheres, adolescentes e crianças, né, sob a coordenação do professor Aldrey Vidal Pereira, que é professor da UF, né, da Escola de Enfermagem da UF. E estamos aí com uma pesquisa nesse grupo, que é ligada à Fiocruz, né, sobre condições de saúde das mulheres e os desafios contemporâneos, em que a gente, de alguma forma, explora a questão da migração, né, e tenta pensar como que a migração atravessa, né, essa área da saúde das mulheres. Né? Então, estamos com esse foco, né, nesse grupo de pesquisa. E também, de alguma forma, hoje, realizar essa roda aqui, essa roda de conversa com a Marilanda, foi também inspirada na disciplina que a gente fez junto, né, que é uma disciplina da Fiocruz, que é Migração, Decolonialidade, Violência e Saúde, com as professoras Cristiane Andrade e Corina Mendes. Então, a partir das aulas, né, a gente vai aqui conversar um pouco com Marilanda Lopes de Lima, né, mãe solo, enfermeira obstetra pela Unifesp, professora de enfermagem obstétrica da Faculdade de Enfermagem da UERJ, né, aposentada há 20 anos, mas que continua na ativa, né, Marilanda, no domicílio, né, com partos domiciliares, né, e desde a década de 70 está aí na prática, né, na defesa aí dos direitos sexuais e reprodutivos e também no combate à violência obstétrica. Então, tem aí uma longa caminhada, uma caminhada diferenciada e que, com certeza, contribui muito para a formação, né, dos diversos profissionais que atuam nesse campo. Né, membro fundadora da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstetras, né, a Benfo Nacional. Né? Então, assim, a gente quer abrir aí um bate-papo a partir disso, dessa experiência longa, agradecer, né, a oportunidade de estar com você conversando, e queria um pouco que você falasse aí, então, mais desse percurso seu, principalmente, né, nessa aposta aí no modelo diferenciado, né, para nascer, né, e também a sua forma de trabalho atual, né, no município. E aí, a partir daí, a gente acontece aí nosso Acontece. bate-papo. Tá bom. Então, antes de mais nada, quero agradecer a você pelo, pelo apoio, pela vibração constante para que eu pudesse estar nesse lugar de fala, né? Que é um lugar que eu venho perseguindo já há muito tempo. Então, esse lugar de fala que me foi tão penoso chegar nele, mas que, com todo o suporte e ajuda necessária, eu hoje posso estar aqui de uma maneira mais tranquila para falar sobre essa trajetória, né? Foi uma trajetória bastante dolorida, foi uma trajetória é, de curiosidade em relação ao nascimento, né? Por que tanta violência, por que tanta intervenção, por que tanta falta de respeito aos sentimentos, aos sentidos, à família. Então, eu vivia indignada com essa forma de recepção do ser humano, mesmo desde a época de estudante de enfermagem. E eu tive a oportunidade de receber o convite para ser docente, então assumi um compromisso de revelar para mim uma verdade, vamos dizer assim, mais humana, mais próxima daquilo que a gente realmente procurou entender em relação a essa vivência da mulher, né?
E essa condição de ser docente me deu liberdade para buscar o conhecimento. Então, eu busquei o conhecimento pela Organização das Nações Unidas, a OPAS, à época também tinha uma forma, tinha todo um material que a universidade se baseava nele para que a gente pudesse montar a disciplina de enfermagem obstétrica. E aí, diante desse material, eu vi que a nossa enfermagem obstétrica no Rio de Janeiro precisava de uma presença da enfermeira. A enfermeira estava mais a nível de supervisão e de controle do cuidado, e supervisão do cuidado, do que na assistência diretamente. Como a assistência era uma assistência, eu não estou querendo usar mais esse termo, mas infelizmente era uma assistência mais fria, né, violenta, despersonalizada e desprestigiada. A mulher era vista uma, como suja, precisava desinfetar o canal vaginal dessa mulher, precisava pincelar as pernas dessa mulher, e numa atitude de repugnância de um processo que é considerado natural. Então, tudo aquilo me incomodou bastante. Então, eu fui em busca daquelas mulheres que recebiam o bebê sem esse conhecimento científico, entre aspas, que a academia estava formando os profissionais. Eu fui formada dentro desse modelo, né? Então, quando eu fui lá para São Paulo, para a Unifesp, fazer especialização, nós recebemos todo o conteúdo teórico e prático da obstetrícia. E a enfermagem foi moldada em cima desse conteúdo obstétrico. Mas eu queria descobrir o lado mais natural, mais espontâneo, sem tanta linguagem e termos técnicos e invasões no corpo daquela mulher. Então, essa trajetória foi muito importante, encontrar as parteiras no interior do país, fui conhecer o trabalho do professor Galba de Araújo, isso faz tempo, né? Faz muito tempo. A primeira casa de parto no Brasil foi instituída por ele, e ele tinha, nessa casa de parto, um cuidado muito especial, que ele não deixava a academia interromper, atrapalhar a atitude antropológica daquelas parteiras. A forma como aconteciam os partos e os processos das parteiras. Cada uma delas tinha a sua maneira de agir no seu dia de plantão lá na casa de parto, né? Então, essa conversa com as parteiras me aproximou muito da natureza humana. Então, a mulher sabe parir. Ninguém precisa parir por ela, nem orientar as posições, porque a mulher instintivamente faz isso, né? Então, eu fui, vamos dizer assim, eu fui desconstruindo um modelo em que eu dirigia todas as ações com aquele processo, com aquela mulher, naquele processo de cuidado, né? E eu passei, então, a agir de forma diferente. Isso só foi possível depois de me aposentar na universidade, onde eu não tive mais esse compromisso institucional, né? E o compromisso foi mais de busca mesmo de um conhecimento. Qual é o meu protagonismo enquanto enfermeira obstetra, né? O protagonismo da mulher para parir está estudado, está pronto, está dito, mas qual é o meu protagonismo? Eu só vou agir em cima de protocolos, ou eu posso agir de forma mais liberal? Eu posso furar algumas bolhas? Então, para mim, foi muito importante, não só para mim, mas eu considero
essa fase de capacitação e de aprendizado no domicílio como uma necessidade para o profissional entender o que representa o nascimento numa família. E aí vai compreender como é que ele precisa agir diante daquela pessoa que está ou no hospital ou em casa, mas é uma pessoa diferenciada que coparticipa daquele momento, né? Então foi muito enriquecedor para mim descobrir que eu era parteira de muitas mulheres, né? Então cada mulher é um parto completamente diferente, não tem nenhum parto igual. Então eu sou realmente uma profissional que me considero vamos dizer assim, abençoada, se esse é o termo, né? De ter vivido todo esse processo, identificado que não é necessário medicalizar, não é necessário intervir para iniciar o processo do trabalho de parto, não é necessário tomar chá e comer meia dúzia de tâmaras, porque esse foi um estudo que eu desenvolvi com as mulheres que participaram desse processo. Então, nesses 24 anos, todas as mulheres assistidas por mim, com raríssimas exceções, elas não fizeram nenhum uso de chá, nem de procedimento que pudesse descolar a bolsa e para antecipar o início do trabalho de parto. Foram atos espontâneos. E aí, no domicílio, você teve contato com mulheres migrantes, né? Mulheres que vieram de outros países, assim. Como é que foi esse encontro aí? Como é que chega isso para você aí, na sua história? É bem interessante, né? Porque essas mulheres migrantes chegam para mim por referência de outras mulheres que tiveram filhos comigo. Então, é sempre referência de alguém por ter passado pela experiência do trabalho de parto, né? Então, eu lembro da primeira experiência de uma jovem de Nova York, veio passar umas férias no Rio de Janeiro, conheceu um carioca surfista e se apaixonaram e conceberam um bebê. E aí ele que foi o responsável por me encontrar, porque ele tinha uma amiga que tinha parido e tal. Então, ela conversou comigo que ela tinha algumas exigências, né? Que lá na terra dela, o bebê era colocado em cima da mãe e a gente não podia mexer no bebê, não fazer nada. Então, se era possível ela viver isso, claro que é possível, né? Então, o bebê teve que ficar sobre o abdômen dela, nem colocado no colo. Tinha que botar o bebê embaixo, logo assim, acima do pubis dela, né? Então, e ela apoiou as mãos nos pezinhos do bebê e o bebê foi sozinho, levou um tempinho para chegar no peito da mãe e mamar espontaneamente, sozinho, né? Então, essa caminhada no corpo materno foi emocionante de perceber todo o esforço daquele bebezinho para chegar até o peito materno. Então, elas trazem assim alguma referência da cultura também, né? Alguns alimentos, alguns chás que elas negociam, né? Eu acho que minha mãe vai trazer um chá para eu tomar, e aí dão um chá para eu experimentar se é legal. Teve um chá de gengibre que eu quase morri quando eu tomei, o chá era fortíssimo. Aí eu falei, não, isso é muito forte, não dá para a gente
usar, né? Porque ele aquece muito e as contrações vão. Ela falou, não, mas é para isso mesmo, é para acelerar as contrações. Eu falei, então vamos deixar para usar se for necessário, entendeu? Porque tem isso. As pessoas acham que não tem o soro com ocitocina, mas pode usar um chá bombástico que vai contrair a barriga, que vai acelerar o trabalho. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso também. Quando você trouxe, né, eu fiquei pensando um pouco assim, tem um perfil das mulheres migrantes que chegam mais idade, elas já chegam com pré-natal iniciado, assim, como é que se dá esse processo quando essa mulher chega até você? É, varia um pouco, né? Tem aquela que vem, tem aquela que faz contato comigo por telefone, do país onde ela está, então já inicia lá os primeiros exames, já vem trazendo os primeiros resultados, né? A confirmação da gestação e tal. E geralmente são mulheres jovens, mulheres que têm uma vida é, produtiva, são mulheres que têm uma média de idade em torno de 32 anos, mas eu atendi a de menor idade com 24 e a de maior idade com 39 anos. São mulheres liberais, profissões variadas, né? Arquitetas, produtoras culturais, curadoras de arte, cineastas, geralmente mulheres que estão envolvidas com movimentos feministas também, são mulheres que são ativistas do processo, nessa trajetória, e potentes, muito potentes. O que chama muita atenção é o determinismo. Elas já vêm convencidas de que aquela escolha é a melhor. Ela não vem para discutir, nem para tirar as dúvidas, assim, se toma essa decisão, ou se vai para o hospital, ou se não vai. Elas já conhecem qual é o sistema hospitalar brasileiro, já vêm não querendo o hospital. E nas discussões, elas querem saber que hospitais a gente indica nos casos de emergência, e como é que a gente trabalha em relação a isso, né? Ainda em relação à sua pergunta, esse contato é feito por telefone. Assim que chegam no Brasil, elas se estabelecem num determinado lugar, né? E eu vou ao encontro delas. Então, nós pactuamos o trabalho. Essa pactuação, ela segue o ritmo do Ministério da Saúde, então essa mulher é acompanhada mensalmente até o 8º mês, acompanhada no pré-natal. No 8º mês ela tem 2 consultas e no último mês ela recebe uma consulta por semana. E ao longo dessa trajetória a gente vai trazendo as questões pessoais dela, o porquê, como da gravidez, a trajetória dela na infância, a relação dela com a mãe, a relação dela com o parceiro. Então, a gente não analisa só a parte clínica, obstétrica, mas a gente aprofunda nessas questões emocionais e nas relações que ela tem, né? Aqui o suporte que ela tem, porque é necessário ter o suporte. Então, ela é orientada a se matricular na unidade de saúde da família, próxima à residência dela, ou se registrada no Sistema Único de Saúde. Ela fica com a minha assistência e com a assistência do Ministério da Saúde, que a estrangeira tem esse direito, né? Então, elas se sentem mais seguras, elas fazem os exames através do SUS ou
Alguns exames elas pagam no particular, mas quase sempre seguem à risca direitinho tudo que o SUS determina. E brigam também lá no SUS. Coisa interessante é que, ah, no início, há uns 20 anos atrás, né, os médicos ficavam muito incomodados com essa questão do parto domiciliar, né? E principalmente, não só médicos, mas enfermeiras também da saúde pública que atendiam, ou da saúde da família, que atendiam pré-natal, elas questionavam a escolha da mulher. Então, elas brigavam até, se posicionavam com o profissional, dizendo que essa é uma escolha delas e não do profissional. E que ela estava muito segura e já tinha escolhido a maternidade, já tinha escolhido o profissional para acompanhar, então, que ela estaria dispensando qualquer crítica nesse sentido, né? Então, o suporte que elas precisam ter, acho que umas três das sete que eu acompanhei, umas três tinham a presença da mãe. A mãe veio. Outras têm um círculo de amizade, que alguns já são daqui do próprio Brasil, ou eu tive uma libanesa que ela trouxe a amiga dela da França. Então, essa foi também bastante interessante, o envolvimento e o desenvolvimento dela nesse processo. Ela precisou da presença dessa amiga, que chegou no dia do desfile de escola de samba, que ela foi ao desfile de escola de samba um dia antes de parir, e levou a enfermeira junto. Então, foi a amiga dela chegando de Paris e ela no sambódromo, acompanhando o desfile da Mangueira, apaixonada pela Mangueira. Então, conhecem o Brasil, vêm para cá porque nós temos esse histórico de parto domiciliar e de humanização do parto. Então, elas vêm à procura das enfermeiras obstétricas que estão atuando no parto domiciliar. Elas não vêm para parir no hospital. Então, Marilanda, você falando sua experiência é muito rica. Consegue me escutar bem? Estou. Sim. E aí eu bateu uma curiosidade, né? Você falou do perfil, né? Esse contato vem normalmente com uma pessoa que já está aqui, né? Que faz essa interlocução, né? Esse contato até você. E aí, bateu um pouquinho de curiosidade na questão da nacionalidade, né? Qual a maior nacionalidade que você atende, né? Dentro desse âmbito, né, de parto domiciliado, pré-natal? Qual é o maior público? Qual nacionalidade de maior público? Argentina, eu tive a maior frequência, Maior frequência são as... mas Sim. foram duas argentinas, uma alemã, duas nos Estados Unidos, uma da Espanha, uma da Bulgária, uma do Líbano. Sim, dentro da sua experiência profissional, você sentiu algum tipo de barreiras? Quais foram essas barreiras? Eu queria que você Ah, falasse um sim. pouquinho mais sobre isso. A barreira maior foi a minha, que é em relação à língua, né? O idioma. A fluidez do idioma. Então, a minha dificuldade, eu tenho dificuldade com o inglês, e então essa língua universal eu não consigo, né? Mas a vantagem é que tem sempre alguém para traduzir, tem sempre alguém que intermedia, né? Então, a dificuldade maior foi essa. E em relação a elas, não, porque em relação
as migrantes, né? Sim, E elas se adaptaram muito bem, porque em casa, elas agem de acordo com a rotina delas, né? A rotina alimentar, poucos, acho que só em uma delas que eu tive que ter algumas informações e orientações alimentares, mas era muito. Foi por pouco tempo que ela rejeitou um pouco em, em aceitar a orientação de alguns alimentos que ela não gostava, que não achava importante comer, enfim. Mas, de uma maneira geral, elas aceitam bem. entendi. Você, quanto profissional, consegue ter, há uma diferença entre a assistência ao pré-natal para as gestantes brasileiras e as gestantes migrantes? Você percebeu dentro da rotina, né, do pré-natal estabelecido algum tipo de diferença na percepção, na importância, na adesão, ou alguma coisa nesse sentido? Não, não, Entendi. eu vejo assim, as brasileiras são mais ativas no preparo do corpo. As brasileiras são mais rígidas em termos de estrutura física. As estrangeiras têm outra constituição física, não tem aquela pegada, aquela energia que a brasileira tem. Não sei se Entendi. eu Você expliquei. ainda mantém um contato com elas? Ainda segue nesse processo do puerpério, da amamentação, do crescimento desse bebê? Ainda tem participação? Gostaria de acompanhar por mais tempo, né? Mas e são poucas as que a gente mantém o contato. A da Bulgária, a da Alemanha, a de Paris, que a gente continua também. Elas vêm ao Brasil, a gente se encontra, a gente toma vinho, bate papo, mandam as fotos da evolução dos bebês. A gente acompanha, sim. Entendi. Marilanda, muito obrigado, viu, pelo seu esclarecimento, que o nosso tempo é curtinho, né, para esse período de gravação. Foi muito enriquecedor. Eu, quanto enfermeira, eu sei como é desafiador, né, trazer essa autonomia à mulher. Você trouxe uma fala brilhante, né, porque tem ofícios profissionais que acham que fazem o parto, que faz o parto é a mulher. Isso, você trouxe essa fala muito forte, né? E desconstruir, né, as ciências que são trazidas há séculos atrás, que a mulher traz no natural, ela já nasce, a gestação já traz isso para ela. Então, quero agradecer em nome do grupo de pesquisa, né, novamente, por se dispor, por trazer, experiências tão ricas para esse espaço. Muito obrigada. Nada. Agradecer, Sempre nosso às tempo, ordens. infelizmente, é Tá curto, mas foi acabando, muito é? enriquecedor esse, esse bate-papo, né, do que a gente pôde conseguir aprender com você, conhecer, né, um novo universo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos Andréia, fazer, vamos fazer um break? Eu fazer um vou, vou, break? Vamos fazer um break. eu vou Isso, terminar essa vamos aqui. encerrar esse bloco aqui. Marilanda, como você tinha colocado assim antes, né? Você falou dessa relação aí com o SUS, né? Com o nosso sistema. E aí, ela não está ouvindo. Está conectando. Acho Agora. que agora foi. Você está ouvindo? Tô ouvindo. Então, assim, você trouxe dessa relação dessas mulheres, né, que vêm, né, ter o parto aqui no Brasil, essa relação com o SUS, né, com o sistema, com os serviços de saúde.
Então, queria que você falasse um pouquinho, assim, as falas, como que é essa relação com os serviços, como que elas são acolhidas, né? Como que elas vivenciam essa relação com os serviços, e depois que você pudesse, assim, trazer um caso, de repente, que foi mais marcante, como é que foi o processo dessa mulher, assim? Tá. Então, em relação ao serviço, esse contato dela com a saúde da família, elas se sentem muito, muito bem acolhidas pelo sistema. Questionam algumas situações que ainda são muito protocolares, tem uma certa rigidez no controle, sabe? Então, elas sentem falta de uma flexibilidade na relação e falta de um tempo de conversa maior com o profissional. Criticam bastante a questão da medicalização, que tudo prescrevem, medicalizam e criticam algumas prescrições feitas por nutricionistas que fogem a um padrão alimentar delas, né, um padrão de qualidade e um padrão também de desconstrução desses alimentos que, a princípio, ditos adequados, bons, mas que elas preferem alimentos germinados, alimentos vivos, crus. Então, é outra pegada, que é uma pegada das brasileiras também. Então, a gente tem um grupo de mulheres jovens que estão trazendo uma cultura do parto e uma cultura familiar diferenciada. Elas estão mais no mundo da ecologia, estão mais na preservação da vida, da espécie. Então, são mulheres muito conscientes e muito potentes, né? Preocupadas com, com o equilíbrio ecológico em casa, né? Então, é uma grande escola viver as diferentes famílias como a gente vive nessa relação íntima com elas, entendeu? Porque nós estamos dentro da intimidade, nós estamos dentro da casa delas. Então, isso nos dá uma, uma autorização, porque elas nos convidam a entrar, né? É diferente quando chega um profissional da saúde da família. Eu vou dar um exemplo aqui de uma ocorrência que nós tivemos e que foi extremamente inadequada à postura das profissionais. Foi cumprindo um protocolo, a exigência e a forma como elas abordaram essa mulher foi considerado, no meu ponto de vista, violento. Então, foi desrespeitoso. Não tem nada a ver com as estrangeiras, mas me chama a atenção nesse sentido, né? Nós tivemos um acompanhamento de uma mulher aqui em parto em casa e os sogros dela ficaram muito preocupados porque ela disse que não ia dar a vacina no bebê, não ia fazer a hepatite B e não ia fazer também a BCG de imediato no bebê. E aí os sogros vieram para o Rio para tentar convencê-la de que aquilo era importantíssimo, porque no hospital, o bebê já saía do hospital com a vacina. E aí eles ficaram num local, num hotel, perto da casa dos familiares, e lá eles encontraram duas pessoas de jaleco branco, com o símbolo da família, né? Saúde da família. Aí eles foram perguntar se, vocês são somos enfermeiras e tal. Aí ele comentou, queria saber delas, se elas poderiam orientá-lo em relação à vacina, quanto tempo tinha que esperar, porque
porque a nora dele não queria vacinar o bebê que tinha nascido em casa. Aí ela falou, o nome dele é Francisco, o nome do bebê é Francisco. Aí o senhor falou, é Francisco. Ah, eles estiveram ontem lá no posto. O nome dela é fulana de tal. Ele falou, isso mesmo. Ah, ela realmente não quis dar a, a vacina. Nós entendemos, mas estamos dando um tempo para ela pensar, para ela repensar. E aí ele falou, não, mas vocês podem dar essa vacina em casa? Então, vocês vão lá para dar a vacina lá em casa. Eu vou estar lá, então vai ficar... Ele armou um esquema com as enfermeiras no meio da rua, que era algo particular, íntimo. Então, aquilo foi... Ela queria fazer queixa no Porém, ela queria denunciar as enfermeiras. Ela ficou indignada, ela não recebeu as meninas, porque as meninas foram lá na casa, bateram lá, de saúde da família, vamos fazer a vacina. Aí ela gritou de lá, eu estava presente nesse dia. Então, existe assim uma rigidez nos protocolos e nós somos, isso a faculdade realmente tem essa parcela de contribuição, de participação, de responsabilidade, que orienta o aluno que ele tem que seguir aquele protocolo. Então, não interessa se do outro lado da mesa tem alguém que quer fazer diferente, porque não vai ter essa chance. Ou vai se aborrecer, ou vai se indignar, ou vai procurar outros lugares, porque elas acabam fazendo o que elas querem, mesmo. É isso. E você toca assim, em pontos importantes, né, que a literatura mostra, né, nessa relação com as mulheres migrantes, né, porque trazem essa diferença. Né? Então, você tocou na questão da língua, né, que com certeza é considerada uma grande barreira nessa relação, e quando você traz essas diferenças de que é isso, acolher é um pouco isso, como que eu me abro para essa diferença e a gente constrói uma relação, né? Exato. Eu também me transformo nessa relação com o outro, com essa diferença que o outro... Eu tenho que me repensar como serviço, como equipe, como profissional, né? A minha prática, né? Então, é interessante que você toque em dois pontos importantes aí que a literatura traz, né? E o caso, assim, um caso que pois te marcou? O caso, eu tenho cada caso interessantíssimo, né? Mas tem uma até que eu acho que eu comentei com você, que é de uma argentina, que ela sofreu um acidente na terra dela, fraturou a coluna, e a vida dela era viajar pelo mundo. Tinha uma família de um padrão econômico bom, ela tinha o carrão dela e saía pelo mundo com as botas e com as mochilas nas costas. E numa dessas ela sofreu um acidente muito sério. E aí ficou um bom tempo sem dirigir, sem viajar, mas assim que pôde, voltou e resolveu conhecer o Brasil, que era uma das metas assim definidas já por ela. E ela veio ao Brasil e, nesse meio tempo, encontrou um viajante também, porque eles se entrecruzam nessa caminhada, né? Os andarilhos, né? Eles têm uma rede muito bem estruturada. Então, ela encontra um desses viajantes, mas já em busca de um lugar para se estabelecer. Ele, um homem mais velho do que ela. Então, vão morar num sítio, num lugar lindo, com todo o princípio da bioecologia, né? Então, o ambiente todo sustentável, horta orgânica, criação de quatro patas, então tinha lá os 3 carneirinhos, tinha galinha, então o que era sustentável, e eles também construíram uma
uma, uma proposta de acolhimento para os andarilhos que passariam na rede que eles ofereciam como serviço. O serviço, na realidade, era uma troca. O andarilho se hospedava e trabalhava. Então, na horta, lá no isso aqui, tinha comida orgânica dali que ele mesmo colhia. E então, ou ajudava na construção de um quarto na árvore, porque eles também tinham esse tipo de coisa. E aí o trabalho de parto que ela escolheu foi lá nesse sítio mesmo, né? Ela acabou engravidando dele e tal, e construíram uma sala redonda para o nascimento. Eu achei aquilo o máximo, porque a relação dela com o feminino era muito forte. E ela dizia assim: eu não posso parir num lugar quadrado. Não tem como parir num lugar quadrado. E dizia para ele: você tem que fazer um redondo para mim, um redondo. E ele ficou encontrando no sítio um lugar para fazer essa sala redonda. E foi realmente ali, né? Só que durante o trabalho de parto, eu pude aplicar os conhecimentos do sociopsicodrama, do psicodrama com ela. Então, a dificuldade, toda mulher, quando tem um trabalho de parto muito difícil, esse muito difícil quase sempre está relacionado a um problema que ela tem guardado com ela. Esse problema pode ser de relacionamento, pode ser um trauma, pode ser o que for, mas é algo que ela precisa ainda processar, se desvencilhar para poder fluir. E o trabalho de parto é um momento assim de profundo processamento da vida dela. Não fica tudo no mental, porque ela fica num nível de entrega e de chega quase a um nível de hipnose, né? Que é aquele estado de não é torpor, mas é um estado de entrega total, e que ela nem está presente naquele universo ali, está longe. Então, eu esqueci o que eu ia falar. Me empolguei. Não, aí você trouxe a questão da história, né? Nessa história dela tinha algo que, de Sim. alguma E ela forma, também queria muito parir num lugar redondo, e o marido, o companheiro, fez todo Uhum. um trabalho para É, poder desenvolver esse local redondo, né? Que ela tinha exatamente. contato com a feminilidade e mais. É. E aí a grande dificuldade dela é que a dilatação não avançava, era muito dolorido, era insuportável, e nós estávamos fazendo de tudo para reduzir essa dificuldade dela, era que nós decidimos fazer uma aplicação com ela psicodramática. E aí eu a retirei do espaço redondo. Nós estávamos lá, fomos para o quintal, e no quintal eu pedi que ela fizesse uma postura com o corpo para representar o que ela estava sentindo, o que estava se passando com ela naquele momento. Então, ela, ela botou os braços para cima, como se o divino fosse resolver o problema dela, né? E, então, parir daquele jeito, que eu pedi para ela também falasse da postura que ela teria no parto dela. E ela botou essas mãos para cima e nós processamos isso, e ela caiu num choro compulsivo porque ela lembrou da impotência dela no... no A período do impotência acidente, não, desculpa. Ela lembrou da dor dela no acidente. Então, a dor era tão intensa quanto a dor do acidente. E aí nós conversamos a respeito disso, e foi a partir daí que ela desbloqueou
porque ela entendeu que ela não estava num nível de impotência, de coluna fraturada, e aquela dor era uma dor que tinha um caminhar, tinha uma evolução, que o bebê iria chegar e tal. Então, foi muito interessante que depois dessa conversa, nós voltamos e aí, em 2 horas e meia ela resolveu o trabalho de parto. Você trouxe ela para aquela cena, né? Para Aqui aquele agora. momento. Ela foi e você ajudou ela a Exatamente. voltar, né? É. E aí aconteceu. Interessante, né? Que eu acho que é isso, essa questão da diversidade, né? De todo o desejo dela, né? Desse desenho, desse momento, né? E a possibilidade também de estar refazendo isso com ela, né? Exatamente. Atenção, esse recurso terapêutico, né? Assim, que você usou nesse momento como uma forma ali dela entender o que estava acontecendo, que num outro ambiente, num outro momento, ia ser uma questão medicamentosa, né? Ia ser um remédio, ia ser, né, alguma coisa assim. E você usou um outro recurso. Achei isso super interessante. Achei super legal. Dá certo, né? Então eu tenho tido bons resultados, porque a gente consegue é, liberar aquela energia que às vezes fica estagnada ali, né? Mas eu E o tinha olhar, separado. e o olhar completo, né? É, a enfermagem usa muito isso, o olhar holístico, né? Que é aquele olhar É, no todo, né? É uma palavra que a gente utiliza muito, que a questão não é a mulher, tanto na questão dela interna, quanto a questão dela psicológica, não é só física, né? Envolve o contexto que ela está inserida também, e isso é extremo, né? Avança. Não é só a questão da gestação, do parir, né, da fisiologia. Não, não é só não. fisiológico, né? É todo um ambiente, todo um conjunto, todo um contexto, né? Que você traz isso de uma maneira muito rica. Muito bom essa história. Então, como é que a gente encerra aqui essa conversa aí, né, gostosa e super potente aí, né? Eu acho que traz aí muitas coisas aí para a gente poder pensar, tanto com o modo, né, de nascer, quanto É, também nesse diálogo aí com essas mulheres que vêm de outros países, de outras culturas, para ter esse momento aqui, né? E a sua forma de alguma forma, possibilitar isso, né? Construir com elas isso junto, né? Então, agradecer muito aí a disponibilidade, a presença da Marilanda. Muito bom. Extremamente Obrigada. rico, né? De novo, né? Assim, eu acho que foi um momento enriquecedor. Eu aprendi muito, né? Ainda mais que eu não sou enfermeira e não sou mãe, né? Então poder te escutar um pouco foi muito enriquecedor para mim. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. eu que agradeço a oportunidade. Novamente, estendo o agradecimento muito rico. Vou Então, encerrar ficamos aqui. por aqui. Ó. Uma boa noite e muito Boa obrigada, noite, Marilanda. um Beijo. abraço.